Paizinho querido, como é bom estarmos juntos aqui. Como é bom louvarmos o Teu nome, e temos muitos motivos para isso. Como é bom nos dirigirmos ao Senhor, entendendo quem é o Senhor, o que pode fazer o Senhor, que não há inimigo que pode contra o Senhor, que não há inimigo que pode contra nós que estamos com o Senhor. Obrigado, porque estamos começando uma nova semana. São oportunidades que o Senhor nos concede. E queremos novamente apertar o botão do start e começar com o Senhor essa nova semana. Nós não sabemos as coisas que irão acontecer, mas com certeza, se estivermos com o Senhor, tudo será para a Tua honra e para a Tua glória e para a nossa felicidade. Nós vamos abrir a Tua palavra agora e queremos Te pedir que o Senhor nos dirija nesse estudo e que possamos, ao tratar desse assunto, colocá-lo em prática na nossa vida e assim sermos pessoas melhores e mais felizes. Eu me coloco em Tuas mãos, me usa, Deus. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Livro de Salmos, no Salmo 4. O Salmo 4. O Salmo 4, ele tem um versículo aqui que eu gosto muito. É o verso 8 do capítulo 4, do Salmo 4. Achou aí? Que bom. Diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Gente, que declaração é essa? Eu não sei você, mas já aconteceu comigo, algumas vezes de eu deitar e não conseguir logo pegar no sono. E aí fico rodando de um lado para o outro. Teve uma noite que eu acordei 4 vezes. Preocupações, ansiedades. Mas a Bíblia está dizendo aqui que há uma possibilidade, há uma experiência que o homem pode ter com o seu Deus, dele viver essa paz, que não é por consequência de conflitos que deixaram de existir lá fora, mas por causa da paz e a tranquilidade que o Senhor concede para nós aqui dentro. E como a gente precisa disso? No Salmo 8, o Salmo 8 também ele traz aqui uma informação muito importante. Esse homem que precisa de paz, e essa declaração desse alguém que logo pega no sono, quem é esse homem, né? E se a gente considerar esse homem nessa dimensão, não apenas da unidade, mas de todos nós, filhos e filhas de Deus, o Salmo 8, no verso 4, ele diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, o verso 5, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Quem é o homem? Um pouco menor do que Deus, que os anjos, mas que foi revestido de honra e glória. Esse é o homem, filho e filha de Deus. Você acha que Deus não tem uma preocupação especial com você? Claro que tem. Existe uma sentença, que é uma declaração de que se eu fosse a única pessoa que precisasse de tudo o que aconteceu nesse chamado plano da redenção, Jesus vir aqui, morrer na cruz, ressuscitar, se eu fosse a única pessoa que precisasse disso, Ele faria tudo isso por mim. Ele faria tudo isso por você. Então você pode dimensionar quanto você vale, quanto Deus estima você, quanto Deus considera você,
Qual é a sua importância diante de todo o universo? Ela não pode ser medida, é muito mais do que a gente possa imaginar. Essa é a preocupação, essa é a relação que Deus estabelece conosco. Ele se manifesta assim, Ele se revela assim, e a gente pode dizer assim: olha, eu sou muito amado, eu sou muito querido, eu sou muito estimado, eu sou a coisa rica do papai. Papai me ama demais. Não é gostoso a gente saber disso? É muito gostoso. Quando aqueles discípulos eles se dirigiram a Jesus, pedindo que Jesus os ensinasse a orar, Jesus ele disse assim: olha, se reportem ao Pai. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você percebe que a relação é íntima e que Ele está satisfazendo as nossas necessidades? Mas em algum momento Jesus ensinou que eles também orassem assim: mas livra-nos do mal. Também está revelado aí, nesta relação, que eu e você poderemos passar por algumas situações definidas assim: livra-nos do mal. E livrar do mal não é simplesmente uma imunidade tal que a gente não tenha que enfrentar nenhum tipo de problemas. Livra-nos do mal é nos livrar das consequências físicas e também emocionais desse mal. Porque existem coisas que nos fazem mal fisicamente e nos fazem mal emocionalmente. Você talvez seja uma criança, talvez você seja um juvenil, talvez você seja um jovem, talvez você seja um adulto. Na construção da nossa vida, da nossa existência, existem muitas coisas que vão acontecendo, né? Deus é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele é o provedor. Mas todos nós estamos sujeitos a um monte de coisas. E algumas coisas, ainda que aconteçam conosco, Deus também não se agrada delas. Deus não está feliz. Mas nós estamos nesse mundo, logo a gente vai para o céu. Para pensar no seguinte: você e eu, nós temos uma herança genética, certo? A gente tem uma herança genética. O nosso DNA, ele não aconteceu por acaso. Papai e mamãe, a nossa família. Então, eu tenho aqui no meu DNA toda essa história, por conta da herança que os meus pais me legaram no aspecto da minha construção física. E eu não pedi isso. Também não estou reclamando, tá, pai e mãe? Mas eu não pedi isso. E de repente, por conta do pecado e algumas situações, alguma coisa não veio muito boa. E não é culpa do pai e da mãe. Pensa bem, o nosso ambiente social. Você também não pediu para morar naquele lugar ou nascer naquele lugar. Mas se você considerar o seu ambiente social, ele contribuiu muito para que você fosse o que você é hoje. De uma maneira positiva e às vezes de uma maneira negativa. Algumas coisas, os repentes, né? Os impulsos. Outro dia um amigo, a gente estava conversando, ele estava aborrecido, ele vai e fala um palavrão. Aí ele: desculpa aí, porque eu não consigo, às vezes sai um palavrão. É uma palavra chula, né, feia, mas ambiente social. Aprendeu a fazer algumas coisas, aprendeu a pensar muito em si mesmo, ser egoísta, aprendeu a querer tirar vantagem das pessoas, aprendeu, quem sabe, a roubar, a matar. Ambiente social. E aí a gente vai crescendo. Pensa numa árvorezinha, ela ainda tem o seu tronco molinho, né? E ela vai crescendo, aquilo vai enrijecendo, e aí depois não dá para desentortar aquilo. Então a nossa herança genética, o nosso ambiente social,
dentro desse ambiente social, tem aquilo que a gente também por conta da situação socioeconômica, a nossa comida. A gente passou a vida toda comendo, de manhã, por exemplo, pão com manteiga, café com leite e açúcar. É melhor do que nada, claro que é melhor do que nada, mas não é legal. Legal uma fruta, né? Uma granola, né? Fazendo merchan aqui. Mas, então seria melhor, mas não deu para a gente ter aquilo. E essas coisas contribuíram para o nosso desenvolvimento. Então, se você pensar bem, existem coisas que estão em você, que definem você, que elas passaram a existir não porque você escolheu, mas consequências. E essas coisas, elas têm uma demanda física e uma demanda emocional e também uma demanda espiritual. O camarada cresceu aprendendo de que ele tinha que se curvar diante de um pedaço de pau. Pensa bem. E são muitas coisas, são muitas implicações, são muitas coisas que estão envolvidas nisso tudo para que se defina o Reinaldo. O Reinaldo, que sou eu, claro que eu sou definido pelo meu nome, mas aí depois do meu nome tem um número que me define também, que é o meu RG, é o meu CPF, o número da minha carteira de motorista, que são a gente chama de identidade, tem a minha digital também que me define, mas isso são coisas externas, mas também tem muita coisa que me define, os meus traços de personalidade, as coisas que eu tenho de positivas, coisas que eu tenho de negativas também. Esse conjunto que é o Reinaldo é muito complexo para você entender, e nem eu às vezes consigo me entender. Eu sei que você também, muitas vezes a gente não consegue se entender. Por que eu fiz isso? Por que eu deixei de fazer aquilo? Porque tem gente que tem tanta facilidade de fazer determinadas coisas e eu não. Eu queria, nesse momento de reflexão que você e eu estamos fazendo aqui, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou me referindo a isso? Porque eu queria dizer para você que, apesar das pessoas não conseguirem nos entender, e às vezes nós mesmos, nesse complexo todo de coisas que eu citei, vai muito mais além do que a gente possa imaginar, são coisas que aconteceram, traumas que nós tivemos, paradigmas que foram construídos, situações que, um tombo, uma queda, um susto, e muitas coisas que a gente nem pode imaginar. Calma, porque tem alguém que conhece você nos seus mínimos detalhes. Esse alguém é Deus, é o Pai. O Pai, quando olha para nós, o Pai olha com essa visão, do antes, do agora e do depois. O Pai olha para nós, conhecendo todos esses detalhes, essas mazelas, essas heranças, essas influências que nós temos, que passaram a existir na nossa vida. Um Pai que julga sim, mas Ele julga pelos seus olhos, Ele julga pelo sacrifício de Jesus, Ele julga a gente com amor, e morreu para nos salvar, porque Ele sabe que nós temos muitos problemas e muitas dificuldades. Em paz me deito, porque você tem essa relação, e precisa entender isso, e não se martire, não se autoflagele, não se perturbe, por favor, calma, a gente precisa ter calma, e tem horas que a gente quer explodir, que a gente quer bater. Alguém falou assim, essa semana, eu xinguei Deus. Talvez as pessoas não tenham entendido isso, Deus entende, que às vezes a gente fica brabo com Deus, a gente fica aborrecido com Deus. Ei, calma, Papai está no controle de todas as coisas, Ele nos conhece nesses mínimos detalhes,
Gente, esse mês de setembro, que a gente está chamando desde 2014, o Setembro Amarelo. E a data do dia 10 de setembro, ela foi escolhida a partir de 2014, de uma campanha internacional contra o suicídio. E aí você vai ver o apelo da mídia, e nós aqui como Espaço Novo Tempo, como Igreja Adventista, aqui do distrito de Tiradentes, também queremos, hoje é o primeiro domingo do mês de setembro. E eu trouxe algumas informações para vocês, para a gente considerar isso também. Nós estamos entrando nessa campanha, mas a gente precisa entrar com mais lucidez, porque de repente eu estou falando para uma pessoa ou uma família que já passou por isso, ou possa vir passar. A minha família já passou por isso. Nós já perdemos uma pessoa por causa disso. Então a gente precisa tratar disso de uma maneira séria. Mas por isso eu gastei esse tempo para construir essa identidade nossa, para que a gente pudesse ter certeza dessa nossa identidade, quem eu sou, principalmente na avaliação de Deus. Isso para mim me traz muita paz, muita paz. Isso me traz tranquilidade, porque eu sei que Deus me conhece nos meus mínimos detalhes. Essa campanha do Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. É um alerta sobre esse problema no Brasil e também em todo o mundo, para que a gente saiba das suas formas e também da sua prevenção. Formas e prevenção. Então a gente pode se preparar para prevenir isso. Estudos, eles provam que 90% dos suicídios que aconteceram, então pessoas que tiraram a sua própria vida, 90% poderiam ser tratados. Esse é um estudo, e ele, claro que todo estudo ele pode ter uma margem para mais e para menos, mas eles chegaram a essa conclusão: 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido tratados. Que bom que a gente pode tratar desse assunto assim com muita tranquilidade, com muita clareza, porque existem muitas coisas que a gente pode fazer. No Brasil, olha só como isso é muito importante da gente falar. Aqui no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a sua vida. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a sua vida. Vamos agora no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a cada 45 minutos. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua vida. Isso são números de casos que foram, então, contabilizados, porque a família permitiu isso. É sério o assunto. É sério o assunto. Isso significa que quando nós começamos esse culto aqui às 19 horas e quando terminarmos às 20 horas, infelizmente, uma pessoa aqui no Brasil vai ter tirado a sua vida. Talvez distante de nós e talvez mais próximas do que a gente possa imaginar. Então é sério isso. Primeira coisa, a gente precisa construir essa plataforma da consciência de quem nós somos diante de Deus. Quem você é diante de Deus. A Bíblia, gente, ela fala desse assunto. A Bíblia fala desse assunto. A declaração clara desse assunto na Bíblia é o 6º mandamento. O que diz o 6º mandamento? Não matarás. Deus é o doador da vida.
então ninguém tem direito de tirar a vida. Então o princípio é esse: não matarás. Suicídio é uma desarmonia, uma desobediência, é uma tentativa humana de resolver um problema ferindo um princípio bíblico, um mandamento da lei de Deus, o 6º mandamento da lei de Deus: não matarás. Nós encontramos algumas situações na Bíblia, histórias na Bíblia de pessoas que tiraram a sua própria vida. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, e vocês talvez se lembrem também. Eu vou citar as passagens, se você quiser anotar, para depois você ir lá. Abimeleque, que pediu ao seu escudeiro, ele já ferido, que tirasse a sua própria vida. Então ele desejou morrer. Juízes 9, verso 59. Saul, também no final da sua vida, naquela batalha, ele então foi e tirou a sua própria vida, com vergonha de ter sido derrotado. 1 Samuel 31, verso 4. Aitofel, que era um conselheiro de Absalão, ele se enforcou. 2 Samuel 17, verso 23. Um personagem que a gente conhece bastante a história, Judas. Mateus capítulo 27, verso 5, Judas tirou a sua própria vida enforcando. Sansão, também a Bíblia conta em Juízes 16, verso 29, que naquela circunstância ele também tirou a sua própria vida. Todos esses exemplos que eu citei, e exemplos outros que você conhece também na Bíblia, são tentativas humanas de resolver um problema emergente. Alguma coisa que aflorou, uma coisa que está acontecendo. Então aí essas pessoas vão e usaram desse meio, e elas tiraram a sua própria vida. Eu quero pontuar aqui para vocês algumas causas, problemas que podem levar uma pessoa a tomar essa decisão. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, porque talvez aí você consiga identificar alguma coisa em você ou em alguém. Tá bom? Prestou atenção? Por exemplo, solidão. A solidão, a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só. A solidão, ela é um dos motivos para o suicídio, dentro desses estudos aí que nós temos. Problemas de saúde. Pessoa que está com um problema sério de saúde e ela perdeu todas as esperanças da sua vida, então ela é uma pessoa em potencial para também tomar uma decisão como essa. Outra coisa que os estudos trazem aqui como motivos: problemas conjugais e de relacionamentos também tem sido motivo para que as pessoas tirem a sua vida. Dificuldades financeiras e profissionais. Percebam que nós temos isso, todas essas coisas estão presentes no nosso dia a dia. Em alguns momentos, algumas dessas coisas mais, outras menos, mas tudo isso está envolvendo muito a nossa história. O bullying, né, que é algo que a gente sempre fala em várias campanhas, o bullying também, e dessas pessoas que têm tomado essa decisão, não existe uma faixa etária determinante, porque isso está presente em todas as faixas etárias, crianças, jovens, adultos, idosos, tirando a sua própria vida. Problemas na adolescência e início da vida adulta, por causa de todo esse fervilhar de hormônios, né? Então esse desequilíbrio, e aí acontecem muitas coisas, pode acontecer, desencadear aí, ser a chave, né? O gatilho que a gente chama, para desencadear um problema emocional. O luto
ou uma perda afetiva. Também isso pode levar uma pessoa a tomar essa decisão. O abuso de drogas, o uso excessivo de drogas pode levar uma pessoa também a tomar essa decisão. E a timidez, mas a timidez excessiva, que é chamada de transtorno de ansiedade social. Então, isso daí também pode levar uma pessoa. Então, com essas informações, a gente tem condições de abrir um leque e conseguir enxergar melhor aquilo que está acontecendo conosco e aquilo que está acontecendo à nossa volta. Não adianta apenas a gente pintar a nossa página social de amarelo para dizer que a gente está no Setembro Amarelo. Não, a gente precisa levar isso a sério. E, por último, eu deixei a depressão. Porque a depressão, ela é o maior... A depressão determina a maior quantidade de pessoas, o motivo que levou a maior quantidade de pessoas a tirarem a sua vida. A depressão. A depressão, ela é hoje o maior problema de saúde do mundo. Algum tempo atrás, o serviço do INSS, que dispensava as pessoas para um auxílio-doença, chamado auxílio-doença, tinha como estatística as quebraduras. Mas a depressão, os problemas emocionais decorrentes dela, levou isso a um aumento de mais de 200% nos casos de auxílio-doença do INSS. Então, depressão. E você conhece uma pessoa com depressão? Você já passou pela depressão? Você tem, nesses motivos aqui, gatilhos para a depressão? E depressão não tem nada a ver com questão espiritual, tá bom? Tem nada a ver com questão espiritual. É o demônio que está tomando. Nada disso. Depressão é uma doença que precisa ser tratada. Então, a gente precisa entender isso, levar a sério isso, predisposição. Existem pessoas melancólicas que elas têm predisposição para isso. Então, a gente precisa entender isso. Não significa que uma pessoa muito alegre também não possa vir a ter depressão. Também pode, por um trauma tão grande que isso pode desencadear. Crianças podem ter depressão. E a depressão não é uma fuga da vida, mas é uma fuga da dor, uma dor que não se define simplesmente, dói aqui, dói tudo, é uma dor da alma e precisa ser tratado. Como que a gente pode reagir face a essas situações que às vezes acontecem dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria igreja, com o cônjuge, com um filho, com uma filha? Eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro, e ela tornou isso público, essa família, eles têm lutando, uma menina, pensa numa menina alegre, uma menina que canta bonita, uma menina que se casou, que tem o seu emprego, ela entrou em depressão, ela já tentou tirar a sua vida 4 vezes, já precisou ser internada numa clínica para a cura da depressão intensa. A gente tem orado por ela, e ela fala assim, olha, é uma dor da alma, é uma coisa terrível. Como que a gente pode ajudar as pessoas? Isso é muito importante também. Seja um ouvinte, escute as pessoas, pare para ouvir as pessoas, se importe com o que as pessoas têm para dizer. Ainda que você ache que aquilo é uma bobagem. Às vezes a gente reage assim, não, isso aí não tem nada a ver, não, para com isso. Não fale isso. Se importe com o que a pessoa está te dizendo, porque é o problema dela, problema dele. Mostre empatia. Sabe o que é empatia? É sentir, se dispor a sentir a dor que aquela pessoa está sentindo. Se envolva com isso.
vínculos, estabeleça vínculos. A nossa vida também é muito corrida, às vezes dentro de casa, oi, tchau. Não, gaste tempo para estabelecer vínculos, porque você vai dar àquela pessoa a chance dela se abrir com você. Caso a pessoa fale em se matar, ela confidenciou isso a você, então ela acredita muito em você. Imediatamente você deve comunicar isso aos familiares e a profissionais de saúde. Ah, mas eu vou trair a confiança dessa pessoa. É melhor você trair a confiança dessa pessoa do que deixá-la consumar essa vontade. Você tem que falar. Se a pessoa falou assim, eu estou com vontade de me matar, vai lá e fala para a família, alerta a família, busque ajuda profissional. Tem que ser assim, não pode, você sozinho não vai resolver. Se a pessoa já pensou nisso, você precisa falar. Ela vai ficar aborrecida, não tem problema, mas você vai ajudar essa pessoa, vai socorrer essa pessoa, porque o que está em risco é a vida dessa pessoa. Existe também um telefone que você precisa discar, que é 188, que é o telefone do Disque Suicídio Nacional. Então, 188, você também pode discar, e aí você pode ajudar essa pessoa. Gente, a psicologia e a psiquiatria têm revelado que o suicídio, geralmente, ele é o resultado de um profundo transtorno emocional ou desequilíbrio bioquímico associado a um profundo estado de depressão e medo. Sendo assim, não devemos julgar as pessoas que tomaram essa decisão mediante essas circunstâncias. Principalmente no contexto religioso, quando nós chegamos e falamos assim, a pessoa tirou a sua vida, perdeu a salvação. Não temos esse direito, porque antes de eu fazer essa declaração, você viu quantas coisas implicam nisso. Quantas coisas. Então, ninguém tem o direito de julgar ninguém, porque essa é uma decisão que é tomada mediante circunstâncias de transtornos emocionais, e ninguém pode julgar, nem Deus julga uma pessoa nessa circunstância. Então, se você perdeu um ente querido nessa circunstância, como eu, então, por favor, não julgue, acredite na bendita esperança que há na pessoa de Cristo Jesus, o nosso querido Deus, que nos julga segundo o seu amor, a sua graça. No Salmo 46, verso 1, diz assim, Deus é o meu refúgio em tempo de angústia. No Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mateus 11, 28, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, vinde a mim. Então há uma promessa para todos nós, a gente precisa acreditar nisso. Eu quero concluir aqui com vocês, Judas, que foi aquele caso que a gente tanto comentou e comenta, no capítulo 26 de Mateus, diz que tinham pessoas que estavam querendo prender a Jesus, verso 4, Mateus 26, verso 4. E aí é que Judas aparece dessa forma, né? E diz o verso 4 que deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. E aí Judas, que era um dos 12, ele vai lá e ele se propõe a vender a informação de onde estava Jesus. O livro
desejado de todas as nações tem um capítulo intitulado assim, Judas, a autora é Ellen White. E essa autora, ela diz que se não fosse o fato da traição, Judas seria lembrado como uma grande pessoa. Você sabe que Judas tirou sua própria vida. Não tinha um setembro amarelo naquela época. Então esse homem chamado Judas era um cara assim, muito especial, porque ele havia sido chamado, ele estava ali com Jesus. Só que as demandas da vida começaram a despertar dele uma preocupação que não deveria. Você se lembra? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E ele, na expectativa de resolver um problema, na verdade o problema era dele. Ele vai lá e vende por 30 moedas de prata a informação de onde estava Jesus. No verso 21 desse mesmo capítulo, quando Jesus está ali com eles, Jesus diz assim: e enquanto comiam, declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Trairá é o futuro, alguma coisa que vai acontecer. Ei, Jesus tem preocupação com respeito ao nosso futuro, por isso ele fala a nós no presente. A traição era um processo, era uma coisa que havia começado. Ei, se alguma coisa diferente começou na sua vida, busque ajuda, grite por socorro. Se você percebeu que alguma coisa diferente está acontecendo com alguém, vá lá, ajude, grite socorro. Ele perguntou para Jesus: porventura sou eu? O verso 46 desse capítulo diz que Jesus falou assim: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E aí aquele processo que havia se iniciado na vida dele se consome, porque não é mais alguém me trairá, o traidor chegou. Então um processo que se consumou. A forca, tirar a sua vida, foi a determinação do processo. Eu tenho certeza absoluta que aqueles discípulos, eles sofreram demais com aquilo, pensando na possibilidade de que poderiam ter feito alguma coisa, eles por Judas e Judas por ele mesmo. Eles conheciam Jesus, tanto aquele que tinha um problema, com aqueles que podiam ajudar quem tinha problema. Gente, nesse setembro amarelo, a gente precisa interromper todos os processos ruins da nossa vida. Nesse setembro amarelo, e a partir desse start, a gente precisa interromper todos os processos negativos que você talvez esteja percebendo acontecer na vida de alguém. Então se aproxime, converse, chore junto, ria junto, caminhe junto, mas vamos vencer esses problemas juntos. Tem um pai que se preocupa com a gente, e ele não quer que nada disso aconteça. Então nós temos muita responsabilidade. Papai faz o convite: o meu jugo é suave, vinde a mim. Então vamos todos a ele. Não interessa como você esteja, vamos a Ele. Ele é o médico dos médicos, Ele vai trazer equilíbrio para o físico, equilíbrio para o emocional, Ele vai nos preparar para o céu. Você acredita nisso? Está na hora da gente apertar o botão do start e pintar a nossa vida de amarelo, então, para que a gente possa reagir a todas essas coisas que são contrárias à vontade de Deus na nossa vida, e nos amarmos como nós nunca nos amamos, para que o mundo saiba exatamente quem nós somos e que nós estivemos com Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente poder pedir ao Senhor que se consuma um processo maravilhoso na nossa vida agora? Então vamos orar.
Paizinho querido, muito obrigado porque nós podemos, à luz da Tua palavra, entender esse assunto. E nós aqui estamos como representantes do Senhor para levantar essa bandeira e dizer não ao suicídio. Dizer não, Senhor, não apenas com palavras, mas com atitudes, porque talvez existam pessoas próximas de nós que estejam precisando muito de nós. Nosso carinho, da nossa ligação, do nosso abraço, do nosso amor, da nossa misericórdia. O Senhor nos pediu que nós deveríamos amar ao próximo como nos amamos. Senhor, não deixe que nenhum processo possa se consumar na nossa vida para concluir naquilo que aconteceu com Judas. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nesse momento, quem sabe, o Senhor está falando forte, poderosamente, a uma mente emocionalmente fragilizada, abatida. Senhor, traz alívio a essa dor, traz cura para a alma, repreenda, Senhor, essa depressão. Senhor, quem sabe, nesta hora o Senhor está falando a alguém que está por conta de um problema de saúde bastante fragilizado. Senhor, traz a Tua esperança de volta a essa mente, a esse coração, e que possamos enfrentar todas as coisas com a nossa cabeça erguida, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor, nos dê palavras de conforto, nos dê palavras de consolação, nos dê espírito de bondade, de misericórdia, dê-nos um espírito real de família. Senhor, os números são grandes, mas o Senhor é muito maior, o Senhor é onipotente, e estamos nos associando ao onipotente, que não nos manchou de amarelo, mas de sangue, por causa da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Abençoa-nos, Senhor, nesta nova semana, neste mês, ao longo da nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém e amém.